Você sabe calcular áreas? Esse é o tema da aula de hoje. Vamos lá? Olá, meu nome é Márcio e hoje vamos falar sobre áreas. Vamos aprender a calcular áreas de retângulos, de quadrados, de triângulos, de losango e do trapézio. Vamos começar de maneira bem simples. Observe esse quadrado. Está percebendo que ele ocupa um certo espaço? Esse espaço é o que nós chamamos de área. Então, vamos dizer que esse quadrado ele é uma unidade de área. Então eu vou reduzir o tamanho dele e vou colocar outro do lado dele. Perceba que agora tenho duas vezes o espaço ocupado. Então, esses dois quadrados ocupam duas unidades de área. É o espaço que eles ocupam. Vamos colocar 3 agora. Esses 3 quadrados ocupam 3 unidades de área. Vamos colocar 4, 5, 6. Então temos 6 unidades de áreas ocupadas. Agora vamos colocar fileiras em cima deles. Então vou colocar mais uma, mais duas, mais 3. Então agora eu tenho 4 fileiras de quadrados. O espaço total vai ser o quê? 4 vezes 6 quadrados. Então são 24 unidades de área. Às vezes não aparece tudo pintado, aparece apenas as bordas. Veja, olhando só as bordas, o que nós temos é a figura geométrica chamada retângulo. E quando nós queremos saber qual é a área do retângulo, queremos saber base vezes altura. Ou seja, se eu tivesse colocado aqueles quadradinhos, eu teria 24 unidades de áreas ocupadas. Pegou a ideia do que é a área ocupada por uma figura? No caso aqui, a figura é um retângulo. Se o retângulo tiver os dois lados iguais, nós vamos chamá-lo de quadrado. Vamos chamar um lado do quadrado de L. Ora, a área desse quadrado vai ser L vezes L. Isso é L ao quadrado. Então, a área de um quadrado é um dos seus lados elevado ao quadrado, já que todos os lados são iguais. Agora, vamos voltar à figura do retângulo. E vamos dividi-lo ao meio, mas dividi-lo pela diagonal. E vamos pegar uma parte. Percebe que essa parte é um triângulo? É uma outra forma geométrica. Qual será que é a área do triângulo? Ora, se você sabe calcular a área do retângulo, que é base vezes altura, e se o triângulo é metade dele, então a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Agora vamos pegar um triângulo qualquer. A sua área é base vezes altura dividido por 2. E vamos dobrar esse triângulo. Vamos desenhar um triângulo igual embaixo. A figura que surge agora é um losango. O losango, repare, ele tem uma diagonal menor e uma diagonal maior. A diagonal menor é a base daquele triângulo. E a diagonal maior é 2 vezes a altura daquele triângulo. Bom, a área do losango é 2 vezes a área do triângulo, porque eu coloquei 2 triângulos. Então vamos escrever 2 vezes base vezes altura dividido por 2. Só que agora vamos modificar algumas coisas. A base do triângulo é a diagonal menor do losango. Vamos colocar. E 2 vezes a altura do triângulo é a diagonal maior do losango. Então agora a gente percebe que a área do losango é diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Mais uma forma de calcular a área de uma forma geométrica.
Agora vamos calcular a área de um trapézio. O trapézio tem essa forma diferentona, mas se você reparar, você pode dividi-lo em partes. Por exemplo, podemos pensá-lo como dois triângulos e um retângulo. Você sabe calcular a área do retângulo e sabe calcular a do triângulo. Então você vai conseguir calcular a área do trapézio. Todo trapézio tem uma base maior, uma base menor e uma altura. Para a gente aprender a calcular a área dele, vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar outro trapézio de cabeça para baixo ao lado dele. E vamos tirar aquele triângulo de um lado e encaixar do outro lado. Repare que agora conseguimos um retângulo. E retângulo é fácil de calcular, é base vezes altura. Mas repare que esse retângulo, a base dele é a base maior do trapézio somada com a base menor. Então a área desse retângulo vai ser base maior mais base menor vezes altura. Mas se você lembra, aqui tem dois trapézios. Então a área de um trapézio vai ser o quê? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Vamos fazer um resumo então do que a gente viu até agora. Área de um retângulo, base vezes altura. Área de um quadrado, um lado ao quadrado. Área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Área de um losango, diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Área de um trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E aí, entendeu como se calcula as áreas de diferentes formas geométricas? Eu espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, poste nos comentários. Tá explicado? Até a próxima!